Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rafaela Gomes, do Ensino Religioso, e a aula de hoje é sobre crenças religiosas e filosofias de vida, imanência e transcendência. Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias. O mês de setembro foi o mês escolhido como o mês da prevenção ao suicídio, por isso ganhou o nome de Setembro Amarelo. Essa campanha, Setembro Amarelo, é uma campanha internacional que tem por objetivo a prevenção do suicídio, uma epidemia silenciosa que causa 780 mil mortes por ano, sendo 12 mil somente no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por todo o nosso país, são organizadas caminhadas e projetos que contam com a colaboração de profissionais de saúde. Distúrbios psiquiátricos, como a depressão, esquizofrenia e questões como solidão e ausência de espiritualidade são um sinal de alerta. Algumas situações do dia a dia, como os estímulos negativos das mídias sociais, também podem influenciar jovens a cometerem atos contra sua própria integridade. Mas afinal, o que é suicídio? Suicídio é o ato de atentar contra a sua própria vida, ou seja, no momento de desespero, tentar acabar com a sua própria vida. O suicídio, segundo Emile Durkheim. O Emile Durkheim, considerado o pai da sociologia, em 1897 escreveu um livro, O Suicídio, fazendo um apanhado do suicídio na França naquele momento final do século XIX. Ele dizia o seguinte, que a pessoa que tira sua vida faz uma comunicação. Ou seja, o suicídio é um ato de comunicação. Mas é uma comunicação para uma sociedade que não permite que essa pessoa se comunique de outra forma. Ora, se eu passo pela minha família, pela minha igreja, pelo meu trabalho, pela minha escola, e gradativamente eu vou perdendo a referência e eu vou desacreditando nas pessoas e nas instituições, o que me resta? Os profissionais de saúde, para quem tem acesso a eles, ou o que mais? Conversar sobre o assunto é a melhor forma de prevenção. Mas por que não é falado sobre isso, principalmente nas mídias brasileiras? Você acha que existe um tabu para se tratar do tema? Tem, total. Não só um tabu, mas tem um acordo silencioso no Brasil. Teve um caso muito sério aqui de um suicídio, um caso de suicídio que foi muito alardeado pela mídia e que depois disso aumentou o número de suicídios no Brasil. Então, a mídia naquela época meio que fez um pacto, disse, não se trata mais desse assunto, mas isso também não resolve. Algo é dito há 100 anos atrás e fica se repetindo como se fosse uma grande verdade. Tem um exemplo muito claro que foi quando foi lançado o livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther na Europa, que era um caso de amor e que o jovem se suicida. Esse livro, quando foi lançado na Europa, pelo Goethe, esse livro provocou um aumento do número de suicídios. A partir daí, essa história do contágio chamou-se efeito Werther. Isso é uma história que tem mais de 100 anos e continua se repetindo da mesma forma como se via naquela época. No Brasil, a taxa de suicídio entre adolescentes e jovens aumentou cerca de 30% nos últimos 25 anos. Muitos estudiosos acreditam que estamos passando por um período de pressão social para ser feliz, principalmente nas redes sociais, onde todo mundo teria a obrigação de ser o melhor. De que forma podemos ajudar alguém que está nessa situação? Nós sabemos que as pessoas que se matam, a grande maioria não queria morrer. Mas aquela dor era uma dor tão insuportável, aquele sofrimento era um sofrimento
tão intenso e tão insuportável que eu não conseguia mais ver saídas. Outras pessoas viam, mas eu não via. Ao menor sinal de sofrimento de alguém que está à sua volta, não adianta você tentar doutrinar essa pessoa. Não adianta você ir com clichês, com frases feitas. Cuidado com as atitudes preconceituosas. Cuidado para não achar que essa pessoa só quer chamar a atenção de forma banalizada. Cuidado para não achar que isso é só bobagem ou coisa de adolescente. Não parta do princípio de que alguém está tentando lhe chantagear ou lhe manipular. É melhor e mais prudente que primeiro a gente acolha essa pessoa, que a gente estenda a mão, que a gente ofereça o nosso ombro e principalmente os nossos ouvidos. A escuta genuína, a escuta qualificada, na minha opinião, é o primeiro e mais importante passo para uma boa relação de ajuda. O que fazer se você estiver nessa situação? Quando a gente fala sobre as nossas emoções, quando a gente libera as nossas dores, a gente consegue falar sobre as nossas angústias, tudo aquilo que está machucando, automaticamente a gente está deixando de pensar no suicídio. No CVV a gente não julga a pessoa, a gente, no limite, a gente respeita. Isso não quer dizer que a gente concorde com o que a pessoa está falando, mas a gente entende que a dor que alcança a pessoa é dela. Não tem como a gente viver por ela. Só ela sabe o quanto aquilo está machucando. Então, a proposta é a gente ouvir de uma forma empática, de uma forma acolhedora, colocando-se não no lugar dela, que muitas vezes é traduzido como conceito de empatia, mas ao lado dela, quase segurando a mão, abraçando e falando assim, olha, eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar? O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia para ajudar nesses casos. Existem pessoas preparadas que podem lhe atender com todo carinho. A ligação é gratuita e o número é 141. Se você procura a ajuda de um profissional, ele já vai saber te encaminhar para o melhor tratamento no seu caso, entendeu? Por final, viver vale muito a pena. Eu sei que a dor que você sente aí dentro é muito difícil de lidar. Eu sei que tem horas que você quer desistir, mas viver vale muito a pena. Depois de ter passado por tudo isso e ter superado, eu quis viver. Eu sabia que eu queria me matar, mas mais que isso, eu queria viver. E esse desejo de viver me fez passar por tudo isso, me fez superar tudo isso passou. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Cada pássaro que canta na minha janela é incrível, cada relação interpessoal minha que melhorou depois dessa crise. A gente valoriza muito mais cada segundo da existência, cada comida, cada privilégio que a gente tem. A gente precisa enxergar nossos privilégios e agradecer por eles, sabe? Hoje em dia eu sou completamente apaixonada pela vida e eu morro de medo de morrer. Atividade. Responda as questões a seguir. Número 1. Algumas situações do dia a dia podem provocar sentimentos negativos como a tristeza, e isso é comum. Todos nós passamos por essas situações algumas vezes na nossa vida. Escreva como você superou uma situação triste que no momento parecia que nunca mais fosse acabar, mas passou. Número 2. Agora imagine que neste momento existem pessoas se sentindo triste. Para ajudá-las, cite algumas atividades que você faz no seu dia a dia que o deixam mais feliz e represente com uma ilustração.